Libra. Olá, Libra, como estão? Espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos fazer uma leitura de tarô para o signo de Libra para quem tem Sol, Lua ou Ascendente. É uma leitura atemporal, serve para o momento que chegarem esse vídeo. É uma leitura geral, né? Portanto, pode estar invertida, pode estar espelhada também. E o que não ressoar com vocês, o que não fizer sentido, solta para o universo, tá? Se inscrevam no meu canal, aqueles que ainda não são inscritos. Curta, compartilhe, comente. Ajuda o canal a crescer, tá bom? Vamos lá. Signo de Libra. Sol, Lua ou Ascendente. Libra. Vamos lá. Que mensagens para o signo de Libra? Que mais? Mais uma, por favor. Libra. Libra, temos uma pessoa aqui. Na verdade, temos ou mais de uma pessoa, né? Mas temos uma pessoa aqui que tá pensando bastante no passado, tá? Pode estar pensando em questões familiares, a Lua fala de família, né? E com o Seis de Copas, com certeza essa pessoa tá... A pessoa tá pensando em alguma situação em que já esteve mais num momento mais estável, né? Esteve numa posição mais materialmente falando, né? Em uma posição mais firme, né? Com mais condições financeiras, né? E o Rei de Espadas caiu aqui como um desafio, tá? É possível que essa pessoa queira retornar para alguma situação que já passou, tá? Pode ser retornar uma família, né? Pode ser alguém que alguém que se afastou, né? Mas aparentemente, mentalmente, assim, e a pessoa não está encontrando uma forma de fazer. Tá buscando uma estratégia, uma forma mais com mais racionalidade para fazer, mas não está conseguindo. Digo isso porque a pessoa quer realmente pedir uma nova oportunidade aqui, tá? Só não sabe como, né? Como fazer, tá? Pode ser uma situação também entre pais e filhos, tá? Pode ser mães também, né? É que os reis, eles têm uma energia yang, né? Que é uma energia ativa, uma energia de ação, uma energia dita masculina, né? Mas não necessariamente tem que ser homens, podem ser mulheres, tá? Essa pessoa não pode ser vocês, pode ser uma pessoa da história de vocês, tá? Mas aqui essas pessoas tiveram uma história juntos, tá? Não sei ao certo o que aconteceu aqui, vamos ver ao longo da leitura, mas com a Lua aqui, alguém aqui tinha estrutura material, né? E é possível que essa pessoa tenha durado bastante tempo nessa situação por conta dessa estrutura, tá? E ocorreu alguma coisa aqui, né? Que se afastaram por estar justamente pensando muito no passado aqui, tá? Pensando em um retorno, ok? Vamos lá, vamos ver o que mais. O que mais, signo de Libra? Ó, a temperança e a rainha de paus. Aqui se trata mesmo de alguém pensando muito nos acontecimentos, né?
e pensando em retornar para alguém, tá? Pode ser um casal que se afastou, né? Um casal em termos, pode ser um casal hétero, um casal homoafetivo, isso não vem ao caso, tá? Aqui estamos falando de energias, ok? Aqui já é uma energia... A energia da Rainha de Paus, ela é uma energia mais feminina, yin, né? Yin. Porém, é uma energia feminina com ativa também, né? O elemento fogo, ele é um elemento ativo, né? Um elemento para fora, tá? Que mais? Ó, um 2 de paus. Esse caiu invertido, tá? O 2 de paus fala de planejamento. A pessoa que está pensando, tá matutando como fazer, né? De que forma, qual a estratégia para poder retornar para alguém aqui, tá? Para uma situação, para uma família, para uma pessoa, tá? Ela só não conseguiu, não tem ainda, não conseguiu formar ainda como fazer isso, tá? Porque isso aqui é uma carta de planejamento, tá? Então, invertida ou qualquer coisa que a pessoa pense, né? Seja qual for a estratégia, por isso ela estava em desafio, né? O desafio aqui é esse, de que forma o que eu faço, como eu faço para me reaproximar de alguém aqui, tá? Temos a temperança aqui. A temperança é uma carta que fala de, de paciência, de tempo, né? E de temperar nossas águas, nossos sentimentos. Aqui temos a lua e o sol, né? Então, é equilibrar questões internas. Parece que essa pessoa aqui ainda não está conseguindo encontrar a maneira de fazer isso, tá? Não sabe como se aproximar aqui, tá? Que mais? Ó, aqui já ficou melhor, tá? Porque aqui é um 8 de espadas. O 8 de espadas na posição normal fala de aprisionamentos mentais no sentido de a pessoa ela é aprisionada em padrões, né? Padrões de pensamento, padrões de conceitos, né? São questões da mente mesmo. Pode ser padrões que vêm, né? Tradicionalismo, né? A tradição era seguir assim e a pessoa estava presa nisso. Mas ela caiu invertida, tá? Aqui parece que a única forma dessa pessoa se reaproximar de alguém aqui ou de mais pessoas, né? Pode até ser uma família, modificando a maneira de pensar, tá? Arrancando, porque aqui ela enxerga, aqui é um espelho, né? E é assim que ela se vê, tá? Ela está aqui sem a venda, ela não está presa de fato, tá? Porque ela foi aprisionada em conceitos, em pensamentos, tá? E quando cai virada, é como se ela conseguisse quebrar isso tudo, esses padrões, né? Como quebrar esse espelho, esses conceitos, tá? Parece aqui que a única maneira dessa pessoa conseguir se reaproximar é quebrar esses padrões, né? Eliminar esses padrões definitivamente da sua cabeça, tá? Da sua mente, repensar o que foi dito, repensar como foi dito, de como a pessoa tem que se comportar, de como a pessoa tem que pensar. Tá? O pensamento, ele é individual, tá? E aqui nessa carta, aqui a pessoa só segue o que lhe foi dito, o que lhe foi ensinado, tá? Mas estava invertida, ou melhor, está invertida. Então, o mago e mais o 4 de paus. Gente, assim, ó, o mago aqui, com essa carta aqui, né, com ela invertida aqui, ó, aqui teve manipulação, tá? Muita manipulação. O mago a carta que se refere ao planeta Mercúrio. O planeta Mercúrio é um planeta da comunicação, né?
é o nosso mensageiro, né? Então aqui teve, de fato, uma situação que foi manipulada, nem sempre de forma intencional, né? Por exemplo, as tradições que se segue, né? A forma de elas vêm quase que de uma vinham, né? Quase que de uma forma natural, passada de geração para geração. Então as gerações vão se aprisionando naquela maneira de pensar. Só que as coisas estão mudando, né? É preciso que a gente quebre esses padrões aqui, tá? Então, tem questões difíceis aqui de quebrar, porque se é uma questão que foi dito assim, foi assim que meu pai e minha mãe me ensinaram, foi assim que os meus avós me ensinaram, e coisa e tal, é necessário romper com isso, porque esse tipo de conceito, esse tipo de comportamento, sabe, de ficar aprisionada naquilo, já não cabe mais. Não cabe, vai só atrapalhar, tá? E realmente aqui houve algum tipo de situação assim que desfez mesmo pode ser uma família aqui, tá? Alguma coisa se rompeu aqui, alguma coisa se desfez por conta desse tipo de maneira de pensar e naturalmente de forma de falar, da forma de colocar as coisas, né? O mago, né? O mago, planeta Mercúrio, planeta da comunicação, tá? A maneira que se passou com a fala sobre aquilo que as gerações antigas pensaram, né? Precisa mudar, tá? Então, a pessoa que passou esses conceitos, ela não sabe muito como fazer para desfazer isso, tá? Que mais? Libra. Caíram duas aqui. Libra, agora vem a boa notícia, tá? Não que aqui tenha sido algo assim muito... Não temos cartas aqui tirando a Lua, que é uma carta de bastante nebulosidade, né? Assim, a Lua fala sobre o que está oculto, o que está, né? Porém, ao mesmo tempo, ela também revela, né? Revela, é a Lua que dá a iluminação na noite. Então, ela revela coisas que estão ali ocultas, tá? O enforcado aqui. O enforcado é uma carta que fala de estagnação, né? De estagnação, de autossacrifício, né? Mas também fala de olhar as coisas de uma nova maneira, tá? Olha só, essa carta aqui, com essa carta aqui invertida faz muito sentido, tá? Aqui a pessoa, ela estava assim, presa a esses pensamentos, presa a esses conceitos, tá? Com o enforcado que ele se vira de cabeça para baixo para poder enxergar a situação de uma outra maneira, tá? Ocorre que é o que tem que ser feito, tá? Ou alguém aqui já está fazendo esse trabalho, o que não é fácil, de fato, coloca em autossacrifício, né? Porque a pessoa precisa quebrar, tirar, limpar todos esses padrões antigos para poder oferecer essa nova oportunidade aqui para alguém. Aqui, ó, temos a rainha aqui, tá? Ou aceitar essa nova oportunidade, tá? Mas a boa notícia é a seguinte, tá? Esse autossacrifício, se ainda não estão fazendo, olhando a situação de uma forma, saindo, né? Saindo desse espelho aqui, quebrando esse espelho aqui, encerrando de uma vez essa imagem, passando para essa imagem, ó, uma imagem mais limpa, uma mente mais limpa, seus próprios pensamentos, seus próprios, suas próprias, sua própria maneira de agir, de falar, né? Se já estiverem fazendo isso, vai funcionar, tá? Porque é necessário encerrar de vez esse tipo de pensamento aqui, tá? É necessário encerrar e se já estão fazendo, vão conseguir, tá? Porque a partir do momento, como é uma carta também que fala de estagnação, essa aqui, tá? A partir do momento que vocês conseguem, vocês ou a outra pessoa, tá?
coloquem na situação de vocês, caso esteja fazendo sentido, tá? Quando a pessoa inverte, né, aqui, derruba esse espelho e começa a ver as coisas de forma mais clara, né, e também sem opiniões alheias, né, ela começa a ver a situação de uma outra maneira, a encerrar a situação, sabe? Ela muda totalmente, porque a carta da morte é uma transformação, né? Vê que aqui é como se fosse uma porta que vai para um lugar mais claro, vai para um lugar mais leve, né? E assim que a pessoa, né, começar a fazer esse trabalho, entrar nesse, ou se já estiver fazendo, as coisas vão se movimentar. Sai totalmente dessa energia de estagnação, de estar parado aqui, tá? E vem um movimento, tá? Vamos ver se tem mais alguma, vamos ver se serve como se tem um conselho aqui, ok? Tem um conselho, apesar que o conselho já está aqui, né? Ó, o 4 de ouros, que fala de apegos, né? Isso aqui tudo foi um padrão, né? Um padrão estabelecido, passado de pessoa para pessoa, de geração para geração, e as pessoas as pessoas se apegam a isso, ficam aprisionadas a isso porque julgam que isso é o que vai trazer uma estabilidade, entende? Só que não, traz uma estagnação mesmo, tá? Porque o mundo continua mudando, as coisas têm mudado bastante, inclusive, principalmente nas questões de relacionamento, né? Que mais? Ó, sai disso. Olha, realmente aqui temos uma situação para alguém que quer reunir novamente a família. Então, essa carta da morte aqui encerra esse apego a essas questões tradicionais no sentido de passar de geração para geração conceitos, tá? Não nas tradições, na cultura. Não tem nada a ver com a cultura, cultura assim dos povos, né? E começa um movimento de mensagens, as pessoas começam a voltar a se comunicar, voltar a se movimentar, se unem em prol de um mesmo objetivo, ver que todos esses bastões estão apontando para um lugar só, né? E aí eis que a família, ou seja o que for esse grupo aqui, volta a se reunir. E se reunir de uma forma diferente, tá? Do que era antes. Era antes só uma questão do padrão, tá? Agora vem de uma forma mais verdadeira, assim, no sentido de cada um. Aqui é a aceitação. Aceitação entre as pessoas. Não importa as diferenças aqui. Aqui é um acolhimento total. De todos. Cada um com as suas características. Ok? Legal. Muito bom. Difícil o trabalho, mas necessário. Tá bom, Libra? Então é isso. Se inscrevam no meu canal, né? Curta, compartilhe, comente. Beijos e até a próxima.